Alô, moçada! Tudo jóia com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Convidei o Dr. Vinícius Borbas, ele que é advogado ambiental aqui da Amazônia e também um grande comunicador nas redes sociais aí. Como é que tá, doutor? Tudo em paz? Fala, meu amigo, meus amigos da Rural Book, Rodrigo, que te acompanha já há muito tempo, eu estava conversando contigo aqui, parabéns pelo seu canal aí, pelo seu Instagram, pelo trabalho que você tem feito, divulgando a nossa pecuária, principalmente a Amazônia, daí mundo afora, com muita inteligência e muita irreverência, muitas vezes, que é o seu diferencial. Obrigado, obrigado. Eu também tenho acompanhado seu canal, inclusive, moçada, eu vou deixar o canal do doutor aqui, vocês podem acompanhar também, que está sempre falando sobre direito ambiental e tem, defendendo o produtor rural na Amazônia aqui, que é o que a gente, é o estado que a gente está vivendo aqui, e com certeza a gente tem que criar uma voz aqui. Hoje eu estou trazendo várias personalidades do agronegócio aqui para o nosso canal, justamente para a gente poder criar a nossa voz, né? Porque muitas vezes eu costumo falar, doutor, que o pessoal de fora fala pela gente e fala mal falado, né? O povo da cidade quer ensinar, aquele meme que saiu até esses dias, o povo da cidade quer ensinar a gente do campo como fazer, né? É, E hoje, tudo que envolve a Amazônia gera muito enfoque, né? Se você pegar sim, ali picolé da Amazônia, o cacau da Amazônia, tudo que você colocar Amazônia na frase vai chamar a atenção do sim, mundo. aham, E hoje muita gente fala muito de que a gente tem que ser imparcial, a gente não pode ser sim, sim, sim. nem, Mostrar a nem, realidade, né? nem assim, porque as narrativas são muito fáceis, né? Nós estamos talvez Sim, nesse estágio de coisas aí muito por conta das narrativas. uhum, Então, se eu puxar muito para o lado do ambiental, do indígena, por exemplo, que é a nossa área aqui, vai ficar uma coisa ilegal e feia. Do mesmo jeito que se eu quiser defender o agronegócio, mas tapando os olhos para essa questão ambiental e indígena, também vou perder a razão. Então, hoje, nos nossos vídeos aqui, você também faz muito isso, a gente busca encontrar um centro. sim, Então, eu acho interessante, até na reunião que a gente vai tratar, que eu tive lá em Marabá anteontem, num evento da Febre Aftosa, que estava lá o Dr. Carlos Xavier, o sim, próprio governador. Eu acho interessante que vai criando-se uma guerra de narrativas tão grande que eu fui criticado por alguns produtores rurais por eu estar lá no evento com o governador, eu uhum, filmei ele, sim, cumprimentei, mas assim, o que eu penso, a minha visão, ele é o nosso governador, o sim, Lula é o nosso presidente, a gente gostando ou não, votando ou não, é as verdade. políticas estão aí para a gente cumprir. Então, hoje o que a gente busca é um centro, no que diz respeito à questão ambiental, indígena. Vamos defendê-los, mas vamos também priorizar a defesa do agronegócio. Eu acho que a gente tem que buscar Sim, dentro da sim, política, a política é muito isso, é um bom senso. E aí o assunto que a gente vai falar, um meio termo, quer dizer, sim, e aí que respeite os direitos de ambas as partes. Os índios ficam contemplados, o meio ambiente, mas a produção rural também, porque aqui nós somos milhões de pessoas que vivemos na Amazônia. A Amazônia é uma potência do agronegócio com relação à pecuária, os maiores rebanhos estão aqui, então a gente não pode ignorar essa potência, essa importância econômica e social que a Amazônia é. Então, acho que é buscar um equilíbrio esse que foi fundamental até para a gente atingir a questão da febre aftosa, né? De sim, tornar Pará livre de vacinação, livre de aftosa sem vacinação. E isso foi um equilíbrio. Se for lembrar, tempos atrás, existia uma tensão. De um lado, o governo batia muito porque o produtor era isso, o produtor era aquilo, e do lado, o produtor não aceitava ter que vacinar o gado porque aquilo era um absurdo. Então, se a gente for olhar no passado, houve conflitos com relação à febre aftosa, uhum, houve dilema, houve discussões, houve muitas fake news, e chegou no momento que governo e produção rural e agronegócio deram as mãos, e hoje o Pará, graças a esses dois atores, o trabalho da Depará, até conversava com o doutor Jamil, o trabalho do governo do Estado, junto com o produtor rural, nós alcançamos esse patamar. sim, Então, acho que sim. toda a discussão leva a esse meio termo que aí as partes começam a caminhar de mão dadas, trabalhando a quatro mãos. Sim. E o do tema principal aqui do nosso podcast é justamente isso. O senhor participou, foi ontem ou antes de ontem, né? Esses dias, essa semana agora, uma reunião
com o governador Helder Barbalho, estava lá o presidente da FAEP, o seu Xavier também, Sindicato Rural de Marabá, todo mundo reunido, produtores e entidades lá, inclusive o Dr. Jamil também da Depará, né? Justamente para falar sobre essa campanha da febre aftosa que, com certeza, se Deus quiser, vai ser nossa última campanha aqui no nosso estado, né? E eu queria saber um pouco mais do seu olhar, das suas críticas assim, em termos de saber o que realmente está acontecendo, como vai acontecer essa última campanha aqui no Pará. Foi dia 2 lá em Marabá, Sim, várias autoridades, deputados estavam lá, o governador, o Carlos Xavier da FAEPA, e foi o lançamento dessa última campanha. sim, Então tem tido muitas dúvidas, foi até que a gente conversou, falou, não, vamos fazer um bate-papo aqui para a gente explicar. Mas o que é isso? Como assim última campanha? Como assim Pará livre de aftosa, sem vacinação? Então, assim, lá foi o lançamento, houve uma vacinação simbólica lá pelo governador, da campanha que começou agora em abril. É importante a gente ressaltar alguns pontos. sim. Na campanha em si, não muda muita coisa. Ontem eu até conversava com o doutor Deusdete, que é o diretor da Depará aqui na nossa região. Não vai mudar muita coisa, mas o significado grande dessa última campanha é que abre-se, e a importância, abre-se um leque maior de mercado, o que na nossa expectativa vai gerar melhorias até no preço do boi, que a gente vem reclamando tanto, porque a gente lembra quando o Pará passou por aquelas fases, você lembra bem, o produtor rural que nos assiste para lembrar, zona tampão, zona Sim, restrita, nós sofremos muito com mercados fechados que a gente não conseguia vender. Nós tivemos no passado um preço da arroba do boi muito baixo quando o Pará não era zona livre, porque a gente ficava limitado à nossa venda, a gente não conseguia vender para alguns mercados. Então, a gente veio galgando, subindo degraus, passando da zona tampão, zona sim. restrita, zona livre com vacinação, e chegamos ao patamar agora de zona livre sem vacinação. Isso foi declarado pelo Ministério da Agricultura, através de uma portaria, não só o Pará, mas 17 estados foram considerados zona livre sem vacinação, o que abre um mundo de possibilidades de melhorias para a pecuária paraense. Sim, Nós sim. teremos que ter alguns cuidados. Segundo informações da Depará, a Depará já vem fazendo os protocolos que, para ele alcançar essa zona livre sem vacinação, ela tem que seguir uma série de protocolos internacionais para comprovar aquilo. O doutor Jamir falava conosco lá em Marabá que já foi feita uma sorologia de uma checagem sorológica pelo sangue de mais ou menos 3.500 animais, de 102 propriedades que foram escolhidas aleatoriamente, e esses animais estão passando por uma quarentena e estão fazendo um exame sorológico para que eles sejam os índices, né, sejam a base dessa comprovação. O Pará, no próximo ano, após essa fase, ela vai ter que provar vários protocolos sanitários animais internacionais para provar que realmente pode alcançar essa zona livre sem vacinação. Então, o que é importante nessa última vacinação? O produtor rural vacinar o seu rebanho, isso é fato, porque como o Pará tinha já um patamar, um percentual de animais vacinados, nessa última, que ontem eu conversava com o doutor Deusdete, ele falava em 98%, não pode cair esse percentual. E como Sim. que a gente sabe? A gente sabe o percentual da vacina, justamente pela compra, emissão de GTA, da nota fiscal e a comunicação. Essa comunicação ela terá que ser feita presencialmente, porque o CIGEAGRO ainda não tem aquele sistema do CIAPEC, que a gente pode fazer a comprovação via online. Uma informação interessante, que nessa última comprovação de vacina, o produtor rural não necessariamente vai precisar ir na sua Depará da sua cidade, parece que nós tivemos informações que ele pode ir em qualquer uma, e aí pode também fazer via autorização, via procuração, ou autorização para que terceiros façam essa comprovação de vacina, e após essa última vacinação. Então, assim, Rodrigo, o passo a passo da vacinação e comprovação é mais ou menos o que a gente já está acostumado. Sim, sim. As duas complicações pós-comprovação que vai ter, a comprovação vai ter 15 de maio, a comunicação,
vai ser justamente o recolhimento dessas vacinas. Então, a Uhum. partir do dia 30 de abril, quando terminar a campanha, a Depará vai passar naquelas casas rurais, nas lojas agropecuárias, e vai justamente recolher e lacrar todas as vacinas, porque não mais vai poder ter comercialização da vacina, para que haja essa segunda fase, que é justamente da certificação dos animais, e Sim, também vai haver uma restrição da locomoção de animais de outros estados. Então, estados que não estão no mesmo patamar, ele não vai poder receber, o Pará não vai poder receber animais daquela localidade, daquele estado. entendi. Então, assim, a portaria do Ministério da Agricultura trouxe uma série de regras que Uhum. o Pará, para alcançar essa última fase, que é a zona livre sem vacinação, ele tem que passar por uma certificação. E aí muitos produtores estão perguntando, mas e aí o ano que vem? Eu tenho que vacinar de novo? Vai ter outra campanha? Segundo informações que não foi repassada pela própria Depará lá, não vai haver essa campanha nos moldes de hoje, mas vai continuar uma fiscalização redobrada, porque Uhum. de tempos em tempos, todo ano o Pará vai ter que certificar que ele continua livre de afitose. Então, qual que é o nosso medo? Nosso medo é o produtor rural relaxar e achar que está tudo resolvido, não promover o manejo sanitário do seu animal, em que pese não vai ter vacina, e um foco que seja apenas um de aftosa, aí sim a gente teve todo esse trabalho de anos, de décadas, a quatro mãos do governo do Estado, da Deparada do Produtor Rural, por água abaixo. Então, o produtor E rural tem que continuar fazendo sua parte. é importante a compreensão dos pecuaristas certinho, né? E fazer seu trabalho certinho de vacinação, tudo, que muitas vezes o pecuarista, não, eu não faço, mas o outro vai fazer, deixa que o outro faz e tal, e é realmente incorporar isso aí e fazer sua parte nisso aí, realmente a vacinação e também a declaração, né? Porque realmente a declaração é até dia 15 de maio, a vacinação é do dia 1º ao dia 30 de abril, tá? Durante esse mês que nós estamos acontecendo. E a declaração é até no dia 15 de maio. E é importante ressaltar também que não vai haver prorrogação, né? Não vai haver mesmo. Então não adianta esperar. E outra, vamos tentar antecipar isso aí, não deixar para a última hora, que muito pecuarista deixa para a última hora e acaba passando do tempo, né? Eu mesmo já comprei as minhas. Dia primeiro já comprei, Show. porque assim, a gente tem que ter uma expectativa que vai ter uma procura maior, Sim, por conta sim, dessa sim. conscientização, dessa última Uhum. campanha, desse É. diferencial. Então, vai ter uma procura maior pela vacina. O Uhum. governador Helder fala uma coisa muito interessante na reunião, é que a partir do momento que a gente solicita novos mercados, porque a gente atingiu um patamar de zona livre sem vacinação, a gente vai, querendo ou não, concorrer em locais, Uhum. disputar mercados que a gente antes não disputava. E, com certeza, isso vai gerar um olhar um pouco mais crítico e Sim. cobranças sobre nossa carne. Uhum. É igual o boi China. O Sim. boi China, a gente sempre fala que a gente tem uma bonificação, a gente tem um bônus, mas a gente tem um ônus muito grande, porque Uhum. pouca gente sabe o quanto que é mais, o quanto que é trabalhoso e oneroso a gente produzir o boi China. Então, hoje o produtor rural fica muito vou gastar tanto. Aquilo, principalmente a gente fala muito da modernização da pecuária, que ainda tem aqueles produtores mais antigos, que falam, eu não vou gastar em comprar um boi melhorado e suplementar ele para ele chegar ali aos 36, ao padrão boi China, mas porque eu não vou ganhar nada. Eu falei, não, você vai, quando você for vender, você vai ter uma bonificação. Do mesmo jeito, Uhum. eu vejo essa última vacina e esse último degrau sem vacinação, livre sem vacinação. A gente vai alcançar outros mercados que, dentro da lei da oferta e da procura, a gente espera que, como vai abrir mais oferta, mais locais para a gente ofertar o nosso boi, a gente tem um melhoramento no nosso, uma valorização do nosso produto. Show. Você tinha ressaltado também que o sistema do, acho que é CEAPEC, não sei, tem um sistema de crédito lá. Como é que funciona? Você falou que voltou até seus créditos. Como é que funciona o A sistema? gente a gente estava sofrendo demais, era uma Aham, demanda recorrente, porque no sistema anterior da Depará, que é onde a gente emite as GTAs, sim, as guias de trânsito animal, tinha o pré-pago, certo. que ali a gente deixava ali R$ 500, R$ 100, R$ 200, e aí nossa GTA saía na hora, pelo aplicativo. No ano passado, a Depará migrou do sistema, do CIAPEC para o CIGEAGRO, e aí não tinha o crédito pré-pago. A gente Sim. tinha que emitir um DAI, um boleto,
e aí ir lá no banco e pagar. E só no banco parar que a gente liberava na hora. O que Sei. estava acontecendo? Eu mesmo, comigo aconteceu. Eu fiquei mal acostumado com o CIAPEC, que eu emitia na hora. Então, eu ia embarcar uma boiada para o frigorífico, eu deixava para emitir a GTA no dia, na Sim. hora do embarque, E porque ela saía aí, na hora no aplicativo. E começou a ter casos de desembarque de boi, porque, como eu pagava hoje, o meu boleto só ia, se eu pagasse no Bradesco, por exemplo, só ia acreditar amanhã, ou no Sicredi, que está aí no fundo aí, ó, tem que pagar no é Sicredi. isso, tem que pagar no Sicredi. Se eu pagar no Sicredi, ele ia compensar amanhã, e, consequentemente, o GTA só saía amanhã. Então, houve casos de desembarque de boiada em frigorífico, porque não estava com o GTA em mãos ainda. E aí eu que até agradeço publicamente o doutor Jamir e a Deparar, porque na reunião do monitoramento, do rastreamento lá em Xinguara, dia 6 de março, Sim. muitos produtores me requereram isso lá e eu cobrei do Jamir. Falei, Jamir, volte o pré-pago. E lá, Uhum. publicamente, ele fez o compromisso que no mês de março ainda Sim. voltaria. E para minha grata surpresa, no evento agora de Marabá de anteontem, ele Uhum. comentou que realmente já tinha voltado o crédito, o sistema de crédito pré-pago. Eu peguei o celular, abri na hora ali, vi que realmente estava. Uhum. Isso vai facilitar muito. Que nada mais é do que você deixar um crédito pré-pago, igual de celular. E quando você vender um gado, se eu vender um gado para o Rodrigo, eu tenho que emitir o GTA ali, ele sai via sistema, ele sai na hora. Eu não preciso emitir um boleto para me pagar para esperar a compensação. Então, é uma ferramenta em que parece simples, mas no dia a dia ela atrapalha demais a não existência dela e voltou, e isso foi muito importante para a gente. E a gente acostumado aí com aplicativo de celular, Pix, que é coisa já de imediata, bateu, valeu, a gente tem que esperar uma compensação ainda, e ainda numa pecuária, num trânsito de animal, isso aí é uma década, né, que a gente esperar. Rodrigo, tem uma outra informação que é importante, que a gente estava acostumado também, Hum, no CIAPEC, a gente ter acesso à nossa ficha sanitária com a quantidade dos animais pelo próprio aplicativo. Muitos hum, produtores já estavam fazendo isso, e as próprias lojas agropecuárias conseguiam acessar, através do nosso CPF, via sim, CIAPEC, o nosso rebanho para emitir as vacinas. sim. O CIGEAGRO está ainda com essa pendência, então, pelo menos no meu caso, eu tive que ir até a Deparar, pedir a ficha sanitária com a quantidade certinha e os meses dos animais para me levar para a loja veterinária para comprar a, a vacina. Então, muitos produtores já estavam acostumados a só ligar para o dono, para a sua loja agropecuária de confiança, e falar, emite a minha nota fiscal aí. Provavelmente ele vai ter que, antes, lá na Deparar, no escritório da Deparar, pegar a sua quantidade de animais para ir. Porque a loja, nem ele, via CAPEC, consegue ter acesso, mas isso é questão só de comodidade. E é importante ressaltar aqui que o produtor já vai se preparando. Então, o que a gente orienta, a orientação que a gente deixa aqui, se antecipe. Não dê uma Sim. de brasileiro, não. Não deixe Não, para a última hora, não. Porque nós temos um sistema, principalmente é interessante reforçar isso, nós temos um sistema que ainda está em fase de implantação. A gente não sabe se ele vai, como é que ele vai se comportar isso aí na fase final. O Pará, o governo informou, inclusive, que ele não vai prorrogar, não é porque ele não quer, porque ele, inclusive, teve que antecipar para sim. abril. É importante falar isso. Por que teve que antecipar para abril e por que teve que declarar que não vai prorrogar? Justamente para cumprir essa janela do processo de certificação. Então, o governo do Estado teve que antecipar para cumprir esses requisitos. Então, a gente tem um sistema do CGA que está em fase de implantação e nada garante que ele vai suportar uma alta demanda no final. Com certeza. Então, vá comprando já vá assinando, já vá comunicando, que isso já vai liberando daquela obrigação ali. Se Deus quiser, a gente vai ter aí um Pará livre efetivamente de aftosa, sem vacinação, e é um problema a menos. Eu, particularmente, gosto da vacinação, Rodrigo, porque é um momento que a gente leva o gado no curral, então a É, gente sempre faz um modificador, e já dá mais um um. vermífugo a mais, Uhum. um manejo a mais. Então, Sim, eu não sim. vejo como um trabalho, eu nunca vi isso, eu acho errado aquele produtor rural que pega a vacina ali, pega a nota fiscal e leva, e muitas vezes até joga fora, Uhum. porque o foco de aftosa é algo que não tem como se esconder. É E eu. dificilmente, não pense o senhor que se amanhã aparecer um foco de aftosa na propriedade do senhor, Sim.
você vai conseguir levantar o tapete e jogar e empurrar para baixo. Não, é só ir no Google, tem Sim. lá inúmeras situações complicadas, que um boi, uma vaca, um rebanho contamina e prejudica uma cadeia toda. Então, a gente tem que cada um ter a sua responsabilidade dentro dessa família chamada agronegócio que temos aqui. A gente sempre fala cuidar um dos outros, né? Eu vou inclusive convidar um veterinário aqui para poder a gente falar sobre as causas da fitose, por que que existiu todos esses anos de vacinação aqui, para a gente poder explicar também. E convido todos os pecuaristas, compreensão de todos, a união realmente de todos, é a última etapa, então não tem porquê os pecuaristas não se unirem realmente para poder a gente eliminar de vez essa mais uma despesa a mais, né? Eu sei que vai levar o gato para um manejo a mais, mas realmente a gente livra de uma obrigação do pecuarista. Muito obrigado pela sua presença, doutor. E entre a reunião lá com o governador e tudo, teve mais um apoio com a classe do agronegócio, do governo com o produtor rural? Teve sim o Sindicato de Produtores Rurais de Marabá, através do presidente em exercício lá, do Neném do Manelão, você deve conhecer, Sim, nosso conheço, ídolo, conheço. fez várias reivindicações. E hoje, assim, o agronegócio ele ainda precisa de muitas atenções do governo do estado, então houveram várias reivindicações, houve um convite lá para o evento da Expoama, mas a gente sempre tem reivindicado essa questão do agronegócio, maior valorização, a gente fica nessa balança um pouco desigual. Então, eu acho que hoje a tônica que nós estamos precisando do governo, que foi muito cobrado lá, a gente equilibrar essa balança. O fiel da balança ele só é válido quando ele fica ali justo, no meio. Uhum. Então, hoje a gente tem visto um agronegócio, de um lado, com uma produtividade, uma importância financeira, o PIB do Brasil está aí para mostrar isso, muito grande, e do outro, ele lá embaixo, lá, muitas vezes sendo desvalorizado, criticado, chamados de bandidos, Sim. criminosos. Então, até esses dias eu fiz uma live com o Natan Goiano, que é um amigo meu lá de Goiás, ele estava Sim. lá nos Estados Unidos, fazendo Aham. um tour lá. Eu fiz questão de fazer essa live e perguntar: Natan, como é que você vê o produtor rural aí nos Estados Unidos? Como é que o Uhum. americano vê o produtor rural? E eu achei interessante que ele falou: não, aqui ele é idolatrado, ele é um cara que reconhece a importância dele. Então, Uhum. hoje, eu acho que hoje que a mensagem que a gente deixa aqui pedindo, a mensagem final que a gente deixa pedindo, de César o que é de César. Sim. Eu acho que dá a valorização merecida. Porque a gente fica aqui de sol a sol, igual eu falo que eu sou produtor rural. Uhum. Agora mesmo estou com o meu vaqueiro, está mandando mensagem aqui, eu vou lá para o curral daqui a pouco. Então a gente sofre, é uma vida sofrida, é muito caro. Sim. Ele hoje fala muito na internet, você jogar 1 milhão de semente, de trator, de hora no chão e fica olhando para o céu, pedindo para o papai do céu, para Deus abençoar, e sofrendo, e depois você vai sofrer na venda, sofrer para receber, e muitas vezes ser criticado. Então, muito que a gente pediu lá foi essa valorização. Acho que as grandes reuniões, os grandes eventos, a exemplo da COP30 que tem aí, eu acho que o Uhum. produtor rural tem que ter o seu lugar de destaque. Eu repito aqui, Rodrigo, no seu canal que tem uma grande repercussão, eu acho que a COP30 em Belém vai ser um evento muito importante. Muita gente está menosprezando esse evento, principalmente o produtor rural, falando que vai ser um evento ambientalista, uma coisa para mostrar. Não, é importante, ela vai acontecer, é Uhum. inevitável. Sim. Acho que a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas ele só vai ser um evento importante, que vai se tornar um marco histórico, se o setor produtivo e principalmente o produtor rural, através da sua representação, dos seus órgãos representativos, tiver a sua cadeira de destaque lá, Uhum. estiver à mesa. Porque decidir algo sem a participação de todos os componentes, e o agronegócio é uma peça fundamental desse mosaico de decisões. Se ele não tiver, como é que eu vou decidir algo sem a participação de todos os atores? Então, a gente entende que os governos têm que ter uma acessibilidade. Eu acredito que vai ter, porque o nosso governador, principalmente, é produtor rural, então ele Sim. sabe as dores, ele sabe onde o Uhum. calo aperta. Então, ele tem essa vocação de defesa do meio ambiente, dos indígenas, mas, da outra ponta também, ele tem uma vocação agropecuária e ele sabe como é que a banda toca para o lado do agronegócio. Com Então, certeza. muita gente critica que o governador, ele é ambientalista. Eu já olho o lado do governador, o produtor rural, que vai ter Uhum. acessibilidade, sim,
de nos proteger cada vez mais. Isso. E a finalidade desses podcasts que a gente vem fazendo aqui é justamente criar uma voz do nosso agronegócio aqui da região, justamente focado nessa COP30, para a gente poder ter vozes e falar mais coisas relacionadas ao meio rural aqui no nosso canal. E mais uma vez, doutor, muito obrigado. Nós temos diversos outros assuntos aí. O doutor que é um ativista aí também do meio ambiente, defendendo o produtor rural e nessas invasões e vários outros temas a gente vai trazer aqui mais uma vez. A gente até convidou, você vinha pessoalmente aqui, mas por motivo climático não deu certo. Mas com Ah, eu certeza vou sim. vai haver, Estou te devendo uma visita aí, eu vou sim. vai haver oportunidade de a gente estar aqui, sentar e falar diversos outros assuntos. Aí eu resolvi trazer ele online aqui. Falei, não, tem que vir de qualquer jeito. Obrigadão. Obrigado, meu Obrigado, doutor. Rico. Parabéns. Um abraço a todos do Rural Book. Aqui você aprende de técnicas A de pecuária gambiarra. até gambiarra. Um abraço. Fiquem Show todos com demais. É Deus. isso aí, moçada. Valeu. Muito obrigado pela participação de todos. Hoje com a gente aqui, doutor Vinícius Borba. Valeu, moçada. Um abraço.